Mensuração após reconhecimento. Política contábil. Item 39. Com as exceções indicadas no item 43, a entidade deve escolher como sua política contábil um modelo do valor justo nos itens 42 a 64 ou o modelo do custo no item 65, e deve aplicar essa política a todas as suas propriedades para investimento. Item 40. Uma alteração voluntária na política contábil deve ser feita apenas se a alteração resultar em apresentação mais apropriada das operações, de outros eventos ou de condições das demonstrações contábeis da entidade. É altamente improvável que uma alteração do modelo do valor justo para o modelo do custo resulte em apresentação mais apropriada. Item 41. Esta norma exige que todas as entidades determinem o valor justo de propriedades para investimento para a finalidade de mensuração, se a entidade utilizar o modelo do valor justo, ou de divulgação, se utilizar o modelo do custo. Incentiva-se a entidade, mas não se exige dela, a mensurar o valor justo das propriedades para investimento tendo por base a avaliação realizada por especialista independente que tenha qualificação profissional relevante e reconhecida e que tenha experiência recente no local e na categoria da propriedade para investimento que esteja sendo avaliada. Modelo do valor justo. Item 42. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolhe o modelo do valor justo deve mensurar todas as suas propriedades para investimento pelo valor justo, exceto nos casos descritos no item 62. Item 43. Quando um direito sobre propriedade mantida por arrendatário em arrendamento mercantil operacional for classificado como propriedade para investimento segundo o item 8, o item 39 deixa de ser opcional, e o modelo do valor justo deve ser aplicado. Item 44. O ganho ou a perda proveniente de alteração no valor justo de propriedade para investimento deve ser reconhecido no resultado do período em que ocorra. Item 45. O valor justo de propriedade para investimento é o preço pelo qual a propriedade poderia ser negociada entre partes interessadas, conhecedoras do negócio, em uma transação sem favorecimento, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória, ver item 7. O valor justo exclui especificamente um preço estimado inflacionado ou deflacionado por condições ou circunstâncias especiais tais como financiamento atípico, acordos de venda e retroarrendamento, leaseback, considerações especiais ou concessões dadas por alguém associado à venda. Item 46. A entidade determina o valor justo sem qualquer dedução para custos de transação em que possa incorrer por venda ou outra forma de alienação. Item 47. O valor justo da propriedade para investimento deve refletir as condições de mercado ou data do período a que se referem as demonstrações contábeis. Item 48. O valor justo é específico no tempo em uma data determinada. Pelo fato de as condições de mercado poderem mudar, a quantia relatada como valor justo pode ser incorreta ou não ser apropriada a ser estimada em outro momento. A definição de valor justo assume também troca simultânea e término do contrato de venda sem qualquer variação de preço que pudesse ser realizada entre partes interessadas, conhecedoras do negócio, em uma transação sem favorecimento, se a troca e o término não forem simultâneos. Item 49. O valor justo da propriedade para investimento reflete, entre outras coisas, renda proveniente de arrendamentos correntes e premissas razoáveis e fundamentadas que representem aquilo que entidades conhecedoras e dispostas a isso assumiriam acerca de renda de futuros arrendamentos à luz de condições correntes. Também reflete, em base semelhante, quaisquer saídas de caixa, incluindo pagamentos de rendas e outras saídas, que possam ser esperadas com respeito à propriedade. Algumas dessas saídas de caixa estão refletidas no passivo enquanto outras se relacionam com saídas de caixa que não são reconhecidas nas demonstrações contábeis até data posterior, por exemplo, pagamentos periódicos contingentes. Item 50. O item 34 especifica a base para o reconhecimento inicial do custo de direito em propriedade arrendada.
O item 42 exige que o direito em propriedade arrendada seja remensurado, se necessário, pelo valor justo. Em arrendamento mercantil negociado às taxas de mercado, o valor justo de direito em propriedade arrendada na aquisição, líquido de todos os pagamentos esperados de arrendamento, incluindo os relativos a passivos reconhecidos, deve ser zero. Esse valor justo não se altera, para fins contábeis, independentemente do ativo arrendado e o respectivo passivo serem reconhecidos pelo valor justo ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento. Assim, remensurar um ativo arrendado a partir do custo de acordo com o item 34 para o valor justo de acordo com o item 42 não deve resultar em qualquer ganho ou perda inicial, a não ser que o valor justo seja mensurado em momentos diferentes. Isso pode ocorrer quando for feita a escolha para aplicar o modelo do valor justo após o reconhecimento inicial. Item 51. A definição de valor justo refere-se a partes interessadas, conhecedoras do negócio. Nesse contexto, conhecedoras significa que tanto o comprador como o vendedor interessado estão razoavelmente informados acerca da natureza e características da propriedade para investimento, dos seus usos reais e potenciais e das condições do mercado à data das demonstrações contábeis. Um comprador interessado está motivado, mas não compelido, a comprar. Esse comprador não está nem ansioso nem determinado a comprar por qualquer preço. O assumido comprador não pagaria um preço mais elevado do que o exigido por mercado composto por compradores e vendedores conhecedores do negócio e interessados nele. Item 52. Um vendedor interessado não é nem um vendedor ansioso nem um vendedor forçado, disposto a vender a qualquer preço, nem preparado para resistir um preço não considerado razoável de acordo com as condições correntes do mercado. O vendedor interessado está motivado a vender a propriedade para investimento nos termos do mercado pelo melhor preço possível. As circunstâncias factuais do efetivo proprietário da propriedade para investimento não fazem parte dessa consideração porque o vendedor interessado é um proprietário hipotético. Por exemplo, um vendedor interessado não levaria em consideração as circunstâncias fiscais particulares do efetivo proprietário da propriedade para investimento. Item 53. A definição de valor justo refere-se a uma transação sem favorecimento. Uma transação sem favorecimento é uma transação entre partes que não têm um relacionamento particular ou especial entre elas que torne os preços das transações não característicos das condições de mercado. A transação é tida como uma transação entre entidades não relacionadas, cada uma delas atuando independentemente. Item 54. A melhor evidência de valor justo é dada por preços correntes em mercado ativo de propriedades semelhantes no mesmo local e condição e sujeitas a arrendamentos mercantis e a outros contratos semelhantes. A entidade trata de identificar quaisquer diferenças na natureza, local ou condição da propriedade, ou nos termos contratuais dos arrendamentos e de outros contratos relacionados com a propriedade. Item 55. Na ausência de preços correntes em mercado ativo do gênero descrito no item 54, a entidade considera a informação proveniente de uma variedade de fontes, incluindo: a linha A. Preços correntes em mercado ativo de propriedades de diferente natureza, condição ou localização, ou sujeitas a diferentes arrendamentos mercantis ou outros contratos, ajustados para refletir essas diferenças. A linha B. Preços recentes de propriedades semelhantes em mercados menos ativos, com ajustes para refletir quaisquer alterações nas condições econômicas desde a data das transações que ocorreram sob esses preços. A linha C. Projeções de fluxos de caixa descontados com base em estimativas confiáveis de futuros fluxos de caixa, suportadas pelos termos de qualquer arrendamento mercantil e de outros contratos existentes e, quando possível, por evidência externa, tal como rendas correntes de mercado de propriedades semelhantes no mesmo local e condição, e usando taxas de desconto que reflitam avaliações correntes de mercado quanto à incerteza na quantia e tempestividade dos fluxos de caixa. Item 56. Em alguns casos, as várias fontes listadas no item anterior podem sugerir conclusões diferentes quanto ao valor justo de propriedade para investimento. A entidade considera as razões dessas diferenças,
com o objetivo de chegar à estimativa mais confiável do valor justo dentro de intervalo de estimativas razoáveis de valor justo. Item 57. Em casos excepcionais, há clara evidência, quando a entidade adquire pela primeira vez uma propriedade para investimento, ou quando a propriedade existente se torna pela primeira vez propriedade para investimento após uma alteração em seu uso, de que a variabilidade no intervalo de estimativas razoáveis de valor justo seria tão grande, e as probabilidades dos vários efeitos tão difíceis de avaliar, que a utilidade de uma única estimativa de valor justo é negada. Isso pode indicar que o valor justo da propriedade não será determinável com confiabilidade de forma contínua. Ver item 62. Item 58. O valor justo difere do valor em uso, tal como definido na NBCT-SP 09, redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa, e na NBCT-SP 10, redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa. O valor justo reflete o conhecimento e as estimativas de compradores e vendedores conhecedores do negócio e interessados nele. Em contraste, o valor em uso reflete as estimativas da entidade, incluindo os efeitos de fatores que podem ser específicos da entidade e não aplicáveis às entidades em geral. Por exemplo, o valor justo não reflete qualquer dos seguintes fatores na medida em que não estariam geralmente disponíveis para compradores e vendedores conhecedores do negócio e nele interessados. A linha A. Valor adicional derivado da criação de carteira de propriedades em diferentes localizações. A linha B. Sinergias entre propriedades para investimento e outros ativos. A linha C. Direitos ou restrições legais que somente sejam específicos ao proprietário atual, é. A linha D. Benefícios ou encargos tributários que sejam específicos ao proprietário atual. Item 59. Ao determinar o valor justo da propriedade para investimento, a entidade não conta duplamente ativos ou passivos que estejam reconhecidos como ativos ou passivos separados. Por exemplo, a linha A. Equipamentos, tais como elevadores ou aparelhos de ar-condicionado, são muitas vezes parte integrante de edificação e estão geralmente incluídos no valor justo da propriedade para investimento, não sendo reconhecidos separadamente como ativo imobilizado. A linha B. Se o escritório for arrendado mobiliado, o valor justo do escritório inclui geralmente o valor justo da mobília, porque a receita do arrendamento se relaciona com o escritório mobiliado. Quando a mobília for incluída no valor justo da propriedade para investimento, a entidade não reconhece a mobília como ativo separado. A linha C. O valor justo da propriedade para investimento exclui a receita de arrendamento mercantil operacional recebida antecipadamente ou apropriada por competência, porque a entidade a reconhece como passivo ou ativo separado. A linha D. O valor justo da propriedade para investimento mantida em arrendamento mercantil reflete os fluxos de caixa esperados, incluindo a receita de aluguel contingente que se espera que se torne pagável. Em conformidade, se a avaliação obtida para a propriedade for líquida de todos os recebimentos que se espera que sejam feitos, é necessário voltar a adicionar qualquer passivo de arrendamento reconhecido para atingir o valor contábil da propriedade para investimento, utilizando o modelo do valor justo. Item 60. O valor justo da propriedade para investimento não reflete os investimentos futuros de capital fixo que melhorem ou aumentem a propriedade e não reflete os benefícios futuros relacionados a esses dispêndios. Item 61. Em alguns casos, a entidade espera que o valor presente dos seus pagamentos relacionados com uma propriedade para investimento, que não sejam pagamentos relacionados com passivos reconhecidos, exceda o valor presente dos respectivos recebimentos de caixa. A entidade aplica a NBCT-SP 03, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes para determinar se reconhece como passivo e, nesse caso, como mensurá-lo. Incapacidade de determinar confiavelmente o valor justo. Item 62.
Há uma premissa irrefutável de que a entidade pode confiavelmente determinar o valor justo de propriedade para investimento de forma contínua. Porém, em casos excepcionais, quando a entidade adquire pela primeira vez uma propriedade para investimento, ou quando a propriedade existente se torna pela primeira vez propriedade para investimento na sequência da conclusão da construção ou do desenvolvimento, ou após a alteração de uso, há clara evidência de que o valor justo da propriedade para investimento não é determinável com confiabilidade de forma contínua. Isso ocorre quando, e apenas quando, são pouco frequentes transações de mercado comparáveis e quando não estão disponíveis estimativas alternativas confiáveis de valor justo, por exemplo, com base em projeções de fluxos de caixa descontados. Em tais casos, a entidade deve mensurar essa propriedade para investimento usando o modelo do custo da NBC-TSP-07. O valor residual da propriedade para investimento deve ser assumido como sendo zero. A entidade deve aplicar a NBC-TSP-07 até a alienação da propriedade para investimento. Item 62-A. Quando a entidade estiver apta a mensurar confiavelmente o valor justo de propriedade para investimento em construção que tenha sido previamente mensurada pelo custo, ela deve mensurá-la pelo seu valor justo. Quando a construção dessa propriedade for finalizada, presume-se que seu valor justo possa ser mensurado confiavelmente. Se não for o caso, de acordo com o item 62, a propriedade deve ser contabilizada pelo modelo do custo, conforme a NBC-TSP-07. Item 62-B. A premissa de que o valor justo da propriedade para investimento em construção possa ser mensurado confiavelmente pode ser refutada somente no reconhecimento inicial. A entidade que tenha mensurado um item da propriedade para investimento em construção pelo valor justo não pode concluir que o valor justo da propriedade para investimento cuja construção tenha sido finalizada não possa ser determinado confiavelmente. Item 63. Nos casos excepcionais em que a entidade seja compelida, pela razão dada no item 62, a mensurar uma propriedade para investimento usando o modelo do custo de acordo com a NBC-TSP-07, ela mensura todas as suas outras propriedades para investimento pelo valor justo. Nesses casos, embora a entidade possa utilizar o modelo do custo para uma propriedade para investimento, a entidade deve continuar a contabilizar cada uma das propriedades restantes usando o modelo do valor justo. Item 64. Se a entidade tiver previamente mensurado a propriedade para investimento pelo valor justo, ela deve continuar a mensurar a propriedade pelo valor justo até sua alienação, ou até que a propriedade se torne propriedade ocupada pelo proprietário ou a entidade comece a desenvolver a propriedade para a subsequente venda no curso normal das operações, mesmo que transações de mercado comparáveis se tornem menos frequentes ou que os preços do mercado se tornem menos prontamente disponíveis. Modelo do custo. Item 65. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolher o modelo do custo deve mensurar todas as suas propriedades para investimento de acordo com os requisitos da NBC-TSP-07 para esse modelo, isto é, custo menos depreciação acumulada e qualquer perda acumulada por redução a valor recuperável.